bem-vindos à nossa associação, à nossa casa, que os recebe com muito carinho aqui para uma noite de estudos, né? Para uma noite de estudos. E que coisa boa nós termos a certeza de que a partir do momento que nós adentramos por aquela porta, todos nós já estamos recebendo um carinho todo especial, um aconchego, um tratamento da equipe espiritual desta casa. Pois a equipe espiritual desta casa, a serviço do nosso Mestre Jesus, sabe exatamente a necessidade física, emocional, espiritual de cada um de nós. Então, todos nós, com absoluta certeza, já estamos sendo atendidos nessas nossas necessidades. Então, pois bem, o assunto que o departamento doutrinário ele nos convidou ao estudo, esse ali, né? Bem-aventurados os misericordiosos, que trata, logicamente, então, do sermão das bem-aventuranças. E esse sermão das bem-aventuranças, na verdade, ele passa a ser para todos nós, para a humanidade, né, um tratado de felicidade, um tratado de plenitude, um tratado de realização espiritual, um tratado de saúde. Olha só quanta coisa envolvida nesse sermão, que a humanidade, ainda passados 2000 anos, né, nós ainda temos um pouco de dificuldade para compreender, né? E esse tipo de estudo, às vezes realizado em outras denominações religiosas, ou mesmo da doutrina espírita, não importa. O que importa é que se faça, sim, um aprofundamento nesse estudo. Então, todos nós estamos aqui nesse momento, né, sendo carinhosamente convidados para estudar um pouquinho mais a respeito desse item, dessa pauta do sermão das bem-aventuranças, os bem-aventurados, os misericordiosos. Pois bem, então para iniciarmos aí o nosso estudo, né, eu trouxe aqui, óbvio, falei, quando caiu esse tema, vamos para a definição. Então, dicionário. O dicionário sempre nos socorre. O que vem a ser, afinal de contas, misericórdia? O que vem a ser? Então tá ali, ó. Sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade, pela miséria de outras pessoas. Piedade, compaixão. Então, sentimento de caridade despertado pela infelicidade, pela miséria de uma outra pessoa. E aí nós podemos pensar então em miséria, em infelicidade material. É justo, não é? Então, quantas e quantas pessoas hoje estão desprovidas de quase tudo, né? Para nós que estamos aqui devidamente agasalhados, alimentados, voltaremos certamente para as nossas casas, né? E quantas pessoas, mundo afora, não têm absolutamente nada disso. Não tem o aconchego de uma casa, de uma família, de um lar, não tem o alimento. Essas noites frias que ando fazendo, chuvosas, né? Desprovidas de tudo. Então, já é justo pensarmos a respeito dessa compaixão pela infelicidade dos outros, né? Primeiro convite, até que ponto estamos desenvolvendo esse tipo de empatia, de pensamento pelas aflições dos outros. Mas não só a infelicidade material. Não,
Claro que não. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, fica facílimo compreender e basta para isso uma conversa de 5, 10 minutos com algum parente, com algum amigo, com alguma amiga, com um namorado, namorada, esposa. 10 minutos de conversa para percebermos, assim que nós sairmos daquela superficialidade das conversas, aquelas trivialidades do dia a dia, que também são importantes, fazem parte de um plano material. Mas quando a gente sai dessa superficialidade e avança um pouquinho para algum tipo de conversa mais íntima, mais particular, com qualquer pessoa, percebemos que ali, na nossa frente, conversando conosco, está uma pessoa com algum tipo de sofrimento. Algum tipo de sofrimento. Alguma angústia. Algum tipo de solidão. Algum grande medo. Ali na nossa frente. Ali na nossa frente. Misericórdia. Como anda esse nosso nível de compreensão dessa situação, dessa pessoa que está na nossa frente, que pode ser uma esposa, um marido. Convivemos às vezes por anos e não percebemos ali o sofrimento grande de uma pessoa. Um pai, uma mãe, nesse tempo de transição planetária, em que sairemos da condição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, não tenhamos dúvidas. Todos nós estamos sendo sacudidos nesse momento. Todos nós estamos sendo sacudidos. Sendo convidados a sair de uma zona de conforto. Deixar um pouquinho de olhar tanto para fora e passando necessariamente a olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos. Coisa que não estamos acostumados a fazer. Não estamos acostumados a fazer. Nossos olhos são voltados para fora. São voltados para fora. Quem de nós tem o hábito de olhar um pouquinho para dentro de si? O que está acontecendo comigo? Por que eu sinto isso? Por que a pessoa me falou daquele jeito? Por que o olhar dela me marcou? Será que eu que estou muito suscetível? Será que eu que estou me melindrando? O que está acontecendo comigo? É isso que fizemos? Ou já saímos acusando? Numa postura de defesa, já saímos nos colocando numa posição de vítimas, a culpa é do outro? Então, nesse momento da transição planetária, todos nós estamos sendo convidados a parar um pouquinho e olhar para dentro de nós. E quando nós conseguimos desenvolver esse tipo de empatia também para o outro, que também está sofrendo, que também tem dúvidas, que também tem medo, conseguimos dar um passinho muito importante. Muito importante. Mas não só sentimento, olha a definição. Ação real. Ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia. Perdão. Perdão. Perdão daria outra palestra de mais 40, 50 minutos. Como anda o nosso nível de perdão? Porque todos nós, as nossas aventuras diárias, ao longo da nossa vida, alguém nos machuca, assim como nós machucamos o outro, Parece briga de porcos e espinhos, Se aproxima, o espinho dele me machuca, mas eu também machuco ele com os meus espinhos. Então, como anda o nosso nível de tolerância, de perdão?
Olha quanto convite no assunto bem-aventurados os misericordiosos. Porque misericórdia é tudo isso, né? Então, importante então falarmos desse assunto, estudarmos este assunto, para fazermos estas reflexões a respeito desse nosso sentimento em relação ao outro. Mas daí, será que de fato isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco? Né? Será que tem a ver? Então, às vezes uma imagem fala muito mais do que 1000 palavras, muito mais do que 1000 palavras. Né? Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? E o repórter protegido da chuva, com seu guarda-chuva, né? Pois é. Como anda o nível de individualismo na nossa sociedade? Na nossa casa. Na nossa casa. Porque individualismo acaba sendo sinônimo de desunião, de afastamento, de frieza, de contendas. E aí a gente pode, então, como anda o nível de individualismo nas nossas relações? Tem frieza, tem afastamento, tem contenda na nossa casa, na nossa sociedade? Tem isso? Nível de individualismo. Como anda? Quando o eu, e o eu em letras garrafais, quando o eu é maior que tudo, torna-se impossível enxergar o próximo. O eu, o ego, passa a ser o rei. Passa a ser o rei. Toma conta. Toma conta. Mas será? Individualismo, egoísmo, né? Preponderância do eu. Será que isso aí está acontecendo realmente? Então, me ocorre assim. Deixa eu ver um exemplo. Quando uma pessoa se aproxima de outra e vem falar de um problema seu. Minha esposa, meu marido, né? Meu filho, eu quero te falar a respeito porque eu estou assim, porque eu estou assado. Né? E começa uma conversa. Qual que é a continuidade dessa conversa? Ah, não! Mas eu estou muito pior. Eu estou muito pior. Tu não sabe o que aconteceu comigo. Não sabe o que aconteceu comigo. Como assim, cara pálida? Veio uma pessoa falar conosco, falar de algo importante para ela e nós automaticamente cortamos. E começamos a falar de alguma coisa que nos vem à cabeça, né? Deixando aquela pessoa no vazio, no vácuo. Não dando a importância que a fala daquela pessoa merece. E pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um marido, namorado, quem quer que seja. Quem quer que seja. Não damos ouvidos. A gente consegue compreender, então, né, que estamos tão focados nas nossas questões que quando alguém vem comentar alguma coisa, a gente não dá ouvidos.
É como se tivesse uma carapaça de proteção. É como se nós disséssemos assim, ó, eu não quero te ouvir. É isso, gente. É isso. É isso. Quando o eu é maior que tudo, torna-se impossível enxergar o próximo, ver o próximo, ouvir o próximo. Impossível. Torna-se impossível. E aí estamos nós querendo pintar a nossa vida, né? Querendo pintar a nossa vida. Então, a parede é azul, nós queremos pintar a parede de branco. Está tudo certo, querer pintar a parede de branco. Mas não é essa a questão. A questão é a seguinte: na verdade, qual a cor da tinta que nós estamos utilizando? Porque a gente quer pintar de branco, mas está usando uma tinta preta. A gente está usando uma tinta preta. Quer pintar de branco, está usando uma tinta preta. E quando vai pintar, fica preta a parede, e a pessoa se zanga, se revolta, chuta o balde. O que esse assunto, né, de tintas e baldes tem a ver com a nossa vida? Tem a ver exatamente assim, ó, com a lição que nós vamos estudar. Tem a ver com a lição que nós vamos estudar, ou que estamos estudando. Porque Jesus, na sua pedagogia amorosa, com a sua didática perfeitamente adequada ao nosso nível de compreensão, criancinhas que nós somos, imagina há 2000 anos atrás. Né? Olha a didática que o Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, precisou utilizar. Né? Então, quando Jesus falava assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os que aceitam, os que agradecem, inclusive pelas vicissitudes, pelos obstáculos, pelos desafios. Aceitam e agradecem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então essa é parece assim que Jesus, colocando dessa maneira, parece que ele está estipulando algum tipo de troca. Ó, faz isso que eu te dou aquilo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Faz isso que eu te dou. É isso? É uma troca? É uma barganha que Jesus está propondo para nós, nas bem-aventuranças? Não. Ele está mostrando
de uma maneira muito didática, mostrando para crianças na sua infância espiritual, todos nós, né? Olha, se quiser pintar uma parede de branco, meu querido, minha querida, usa tinta branca. Usa a tinta branca. Entende que a gente quer obter misericórdia. Essa empatia dos outros, respeito dos outros, coisa boa, né? Coisa boa querer isso. Mas a questão é o quanto que cada um de nós está oferecendo. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O quanto cada um de nós está oferecendo algo de bom para poder receber também. Para poder receber. E não é uma questão de interesse, é uma questão de regra da vida. É uma questão de regra da vida. Senão a gente cai naquela definição de loucura. Definição de loucura. Querer resultados diferentes, fazendo as coisas do mesmo jeito. Isso se chama loucura. Querer resultados diferentes, fazendo as coisas absolutamente do mesmo jeito. Não mudar nada. E querer resultados diferentes. Olha a definição de loucura. Olha a definição de loucura. A oração de São Francisco, né? É dando que se recebe. É dando que se recebe. A pergunta que fica é só uma. O que a gente está dando? É só isso. Essa é a questão. Porque a vida vai retribuir. A vida vai retribuir. Né? O que nós estamos ofertando para a vida? Essa é a grande questão. E daí, então, é fácil fazer essa mudança, essa postura íntima? É fácil? Claro que não. Claro que não. Né? Então, por isso que está no Evangelho, lá no capítulo 17, sede perfeitos. Né? E um dos itens, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, aquisição de valores. Aquisição de valores. Que a gente está falando aqui misericórdia, a gente está falando de valores o tempo todo. Né? Gratidão, empatia, respeito, consideração, compaixão, perdão, gratidão. Estamos falando de valores. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita, não pela palestra que ele faz, não pelo aperto de mão que ele dá lá na porta, pela sua transformação moral. E pelo esforço, porque é esforço, gente. É esforço, né? Para dominar as nossas más tendências. O que está implícito nisso aqui? Que nós temos más tendências a serem dominadas. Está implícito. Reconhecer isso já é uma grande coisa. Temos más tendências a serem dominadas. Impulsos atávicos, vindo de outras encarnações. Fomos criados, né, por Deus, simples e ignorantes. Estamos numa caminhada de aprendizado. Erramos muito, tropeçamos toda hora. É do jogo, é do jogo, é do jogo. Agora, reconhecer isso. Reconhecer isso.
Reconhecer isso. Então, né, essa dúvida que chega para nós em todos os momentos da nossa vida, né? Isso aqui, gente, é de todos os momentos. Que decisão tomar? Que decisão tomar, né? Diante das situações mais simples da nossa vida, situações mais corriqueiras da nossa vida. Né? O maridão, todo empolgado, né? Foi lá para a pia, hoje eu vou lavar, poxa vida, bombril nas panelas, deixar tudo brilhando, né? Tô grandão hoje deixei a pia impecável, a cozinha, fogão, E daí chega a dona patroa e fala assim: por que tu deixou o pano molhado ali? E não botou no balde, não lavou o paninho, não estendeu. O cara se esforçou pra caramba, né? Pra agradar, até pra agradar. E recebeu de contrapartida: por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Situação corriqueira do dia a dia. Aí. O que fazer? O que fazer? Né? Começar a discutir, a brigar com a esposa por causa do paninho, ou ir lá para fora, vai lá descascar a bergamota, areja a cabeça. Empatia, de repente não está num dia legal, né? Ele não está num dia legal quando fez isso. É o tempo todo, gente. No trânsito, nas relações, dentro de casa, né? O que fazer? O que fazer? Né? Quem vai vencer? Porque isso aqui eu digo, se é de todos os momentos, quem vai vencer isso? Quem vai vencer? Então eu trouxe aqui, acho que eu vou ter que até dar uma saída aqui, deixa eu ver. Tirar o PowerPoint. Hermance Dufault, Reforma Íntima sem Martírio. Deixa eu ver aqui, se eu acho. O que a Hermance Dufault, no seu livro Reforma Íntima sem Martírio, ela traz para nós? Reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como compromisso, reforma íntima, que se fala muito na doutrina espírita, né? Compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos valores legítimos humanos. Trabalhar pelo desenvolvimento desses valores legítimos, né? Contenção é a aglutinação das forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal em nós. Então, basta a contenção? Basta! Né? Alguém, por exemplo, que tenha, né, a questão da maledicência mal resolvida. Maledicência. Podemos pensar na questão do açúcar, na pensão do álcool, do tabaco, questão mal resolvida. Adianta ele, não, eu não quero fazer isso, eu não quero, eu não vou mais, eu não posso pensar. Vai resolver? É o que a irmã está perguntando. Basta a contenção?
Basta. Pensar no que a gente não quer fazer. Ela responde: todavia, somente a edificação da personalidade cristã, pródiga de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior. Apenas evitar o mal não basta. Imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. Olha só. Somente a contenção não basta. Necessário imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. Todo o bem ao nosso alcance. Então, reforma íntima não é ser contra nós, não é reprimir, e sim educar. Não é exterminar, olha só o que a irmã se nos fala, não é exterminar o mal que habita em nós. Que é o que a gente gostaria, né? Alguma faceta nossa que a gente não gosta, não admite, não dá conta. A gente gostaria de pegar aquilo e arrancar de dentro de nós. Arrancar de dentro de nós. E a irmã se vem falar, não. Não é reprimir, não é esconder, não é jogar para baixo do tapete. É educar. É educar. Né? E sim, fortalecer o bem que está adormecido na consciência. O bem que está adormecido na consciência. Não é reprimir o mal, não é valorizar o mal, é valorizar o bem, dar força para o bem. E aí nós poderíamos imaginar assim, como se fosse uma balança, melhor dizendo, uma gangorra. Então, se nessa gangorra, por exemplo, o medo, está aqui, ó, a gangorra da vida, dos valores morais, e essa gangorra, o medo está muito forte, eu ando com muito medo. Medo do que vai acontecer comigo, medo do que vai acontecer com meus filhos, medo do futuro do país, medo de uma doença, medo de não ser aceita, medo de não dar conta. Medo. O medo está muito forte, essa gangorra está muito pesada. É tentando reprimir o medo que a gente vai dar conta? É tentando reprimir esse medo? Abafar esse medo? Não. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, olha aí, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Então, se nessas situações da vida o medo está muito forte, nessa nossa gangorra, está tudo certo. Está tudo certo. O medo já cumpriu o seu papel. Mas é hora para começar a equilibrar essa balança, essa gangorra, e investir na coragem. Enfrentar o que precisa ser enfrentado. Enfrentar o que precisa ser enfrentado. Porque quanto mais se foge, mais não quer ver, nem ouvir, aquilo ali só vai crescendo dentro da nossa vida. Esse medo só vai crescendo na nossa vida. E sem sombra de dúvidas, o medo está aí. Né? Mas o medo é só um exemplo. Que a irmã Dufaux, nesse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala. Então, se tem medo, investe na coragem. Investe na confiança em Deus. Está tudo certo, gente. Nós temos um Pai que é todo amor, que é todo justiça, que é todo bondade, que não desampara nenhum de nós. Não desampara nenhum de nós em nenhum momento da vida.
Nem nós, nem nossos filhos, nem nosso pai, nem nossa mãe, não desampara ninguém. Não está na hora da gente começar a desenvolver essa confiança, essa certeza de que estamos muito bem protegidos e amparados? Então, esse é o convite da irmã Sidufo, a nós valorizarmos o que nós temos de bom, E vale para tudo, né? A gente pode, né? Como é que anda o nosso nível de gratidão? Como é que anda? Que é muito comum a questão da rebeldia. Eu não aceito isso, não aceito aquilo, está errado isso, A lista da rebeldia está grande. Aliás, rebeldia é uma marca, de um planeta de provas e expiações. Rebeldia é uma marca, característica de um planeta de provas e expiações. Então, se a rebeldia é uma marca, como anda a nossa gratidão? Como anda o nosso nível de gratidão? Gratidão, inclusive, pelas vicissitudes e pelas dificuldades que nos visitam. Gratidão pelas pessoas que testam a nossa paciência. Porque estão a nos ensinar, gente, coisas que a gente não sabe. Entende que a gente está valorizando a rebeldia e reclama disso, e reclama daquilo, e reclama daquilo outro. E passamos a ser pessoas amargas perante a vida. Essa gangorra está desnivelada, está torta. E a gratidão? Só a gratidão vai equilibrar essa gangorra. A aceitação. Aceitação, né? Então, gente, já encaminhando o nosso finalzinho, né? Vê que esse assunto, então, assim, a respeito da misericórdia, foi só para dar umas pinceladinhas. Porque a gente viu que a misericórdia é um mix, é um combo que envolve tantos valores, tantas virtudes, né? Aceitação, perdão, empatia, respeito, né? Para que a gente pense como esses valores estão sendo, né, desenvolvidos na nossa vida. Como esses valores estão sendo desenvolvidos na nossa vida. Por quê, gente? Não tem jeito, né? Ou alguém acha que perdão vai ali no mercado, na farmácia, onde quer que seja, ou pela internet, passa o cartão e compra perdão. Compra gratidão. Compra aceitação. É isso? É compra? Desenvolvimento. É isso. O que nós não sabemos ainda, e essas 5 letrinhas são mágicas, o que nós não sabemos ainda, vamos descobrir, vamos saber, né? Mas precisa esforço, precisa dedicação, e aí então com esse slide nós encerramos aqui a nossa reflexão. Porque o amor também precisa ser plantado. O amor também precisa ser cultivado. E tudo precisa ser cultivado, né? Tudo precisa ser cultivado. A grande questão que fica para nós é essa,
nessa reflexão dessa noite, o que nós temos plantado na nossa vida. Porque da colheita, cada um de nós entende muito bem. De colheita nós entendemos. O que a gente está colhendo hoje? Angústia, solidão, medo, falta de confiança. O que nós estamos colhendo agora? Sinal que nós temos que começar a plantar outras coisas na nossa vida. Então, que esse plantio do amor seja para nós a descoberta de uma necessidade, Se nós queremos algo melhor para a nossa vida, a nível de paz interior, a nível de sossego, a nível de saúde, está na hora de nós começarmos a plantar esta sementinha do amor e da misericórdia nas nossas vidas. Muito obrigado pela paciência, uma boa reflexão para todos, uma boa noite.